Só quem tem filho pequeno sabe a correria que é quando a gente tem que sair de casa com eles. Tirar da cama, tomar banho, alimentá-los, colocar uma roupinha bonita. Até quando a gente vai à missa, a gente deixa eles mais bonitinhos, mais arrumadinhos, tem que arrumar o cabelo da menina. Por causa disso, quantas vezes os casais com filhos pequenos chegam atrasados na Santa Missa? É verdade. Ué, mas espera aí. Durante a semana, todo mundo vai para a escola, arruma as crianças do mesmo jeito, acorda, toma café do mesmo jeito, mas chega na hora certa para a escola. E por que que na missa não chega? Que mensagem nós estamos passando para os nossos filhos? Que a escola é importante, e realmente é importante, mas a Santa Missa não é importante? Qual a importância que nós estamos dando para a Santa Missa na nossa vida e na vida das nossas crianças? A gente precisa de alguns mecanismos dentro de casa para que essa rotina entre também na rotina das crianças. Então, o que a gente faz como família? No sábado à noite eu já deixo a mesa posta naquilo que, não os frios, né? Mas eu já coloco a louça na mesa, já deixo mais ou menos no esquema o café para fazer. No domingo, quando a gente acorda, eu acordo mais cedo, eu e meu esposo, né? Não tem como acordar em cima da hora da missa. Então, a gente acorda cedo, eu me arrumo, porque a mãe, né, sempre fica por último para se arrumar e aí a gente vai de qualquer jeito para a missa. Então eu me arrumo, eu fico pronta, o meu esposo já vai fazendo o café, enquanto isso eu vou arrumando as crianças também. Então a gente deixa uma margem de tempo boa para que antes da missa a gente saia com tempo e chegue lá na missa com calma, porque nós também gostamos de, no caminho da missa, ir conversando com as crianças. Porque a gente percebeu que se a gente conversa, mesmo com os pequenos, porque eu tenho um de 2, um de 4, uma de 8 e uma de 9 anos. Então, desde os pequenininhos, a gente já vai conversando no carro. Nós vamos para a missa, é um lugar onde precisa, é um lugar de oração, em que a gente precisa sentar, ficar quietos, rezar, estar com o Senhor. Então, a gente já vai conversando e preparando o coração deles e a cabeça também. Então, eu percebo que tanto os pequenos como as maiores, eles já chegam na igreja se portando como quem está num ambiente que é sagrado, um ambiente que precisa de silêncio e de um bom comportamento. Olha, e veja a importância de você não chegar atrasado na Santa Missa. Primeiro, que você será um bom exemplo para os seus filhos. É uma luta, uma correria para poder todo mundo ficar pronto e não chegar atrasado. A gente fica muito triste quando atrasa um minutinho. Não, que a gente sabe que a missa começa antes da música, né? O padre entrou, começando a música, já começou a Santa Missa. Então nós só correndo para não chegar atrasado. A gente procura não chegar. Manifestou o poder de seu braço. A Santa Missa inicia-se com a procissão de entrada. O padre se encaminha para o altar juntamente com o coroinha, o acólito que estiver ajudando, dá aquele beijo de saudação ao altar, se encaminha até a cadeira presidencial, onde exerce o munus de governar e inicia-se com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perché si fa il segno della croce all'inizio della messa? Voi avete visto come i bambini si fanno il segno della croce? Tu non sai cosa fanno, se è il segno della croce, un disegno, fanno così, insegnare ai bambini a fare bene il segno della croce. E così incomincia la messa, così incomincia la vita, così incomincia la giornata. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo assim que o cristão, ele aprende primeiro pelo corpo e depois pela mente, né? Pela razão, né? Então, por exemplo, nós somos muitos dos gestos, né? Você chega na igreja, faz o sinal da cruz, faz a genuflexão. Então, para a criança isso é muito importante, porque ela vai aprendendo pelos gestos primeiro
e quando ela chega na fase da razão, aí ela vai assimilando, né, aquilo que a razão, compete à razão. Né? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Noi siamo redenti con la croce del Signore. Guardate i bambini e insegnateli bene a fare il segno della croce. Ó Senhor, tende piedade de nós. E ali você vai viver o ato penitencial, que é esse momento em que você se coloca como criatura pequena diante de Deus, que é grande e nos acolhe com misericórdia. E nesse momento, sabendo o que é o ato penitencial, você pode ensinar os seus filhos o que eles precisam fazer naquele momento. Então é o momento que você vai incentivá-los a fechar os olhos, a refletir o que eles fizeram na semana, na escola, ou até alguma desobediência com vocês. No ato penitencial, você já pode ir ajudando a criança a também fazer ali um pequeno exame de consciência, se ela tem tratado bem os pais, os amiguinhos. Assim ela vai despertando para uma consciência consequente a partir da moral cristã. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendentes de ouro de Ofir. E quelle letture nella messa, perché stanno lì? Perché si legano le domeniche 3 letture, gli altri giorni 2? Perché stanno lì? Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento. Então a missa é um todo, não é apenas o momento da Eucaristia, o momento da comunhão, mas também o momento da palavra. E se você perdeu essa parte juntamente com seus filhos, você não deveria comungar na Santa Missa, porque ficou faltando o alimento da palavra, que entra pelos ouvidos, alimenta o nosso coração. Alimenta como? A sua semana, na vida com sua família, na vida familiar. A palavra que você escuta no domingo poderia ser a palavra que durante a semana você poderia utilizar para ajudar os seus filhos, para ensinar, para falar do que é certo, o que ele deveria evitar. Então, é parte essencial da Santa Missa escutar a palavra, reverência para ouvir a palavra. Então, esforce-se e ensine seus filhos a não chegar atrasado na Santa Missa e não chegar depois na liturgia da palavra. Iniciada a liturgia da palavra, momento de escuta e reverência. Então é bom que você fique atento com seus filhos em relação à sua postura na igreja, a atenção para a palavra que está sendo proclamada. Os menores, a oração deles é muito com o corpo, né? Então a gente não tem como cobrar um raciocínio, uma interiorização que os maiores conseguem, mas eles conseguem estar habituados à parte física, ficar em pé, se ajoelhar, ficar sentado no momento que precisa ficar sentado, em silêncio. Então, dos pequenininhos, desde bem novinhos, eles vão habituando também a essa questão física na missa, né? A postura na missa. Assim diz na segunda leitura: com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Vocês percebem que durante a leitura do Evangelho, por exemplo, os coroinhas estão presentes, alguns entram com velas, não é isso? Tiago, e outros com incenso também. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, para demonstrar reverência à palavra de Deus. E você não vai participar ouvindo o Evangelho de qualquer maneira, com posições assim de lado ou com os braços cruzados, mas com posição de quem respeita, tem reverência pela palavra que está sendo proclamada, pela palavra que está sendo ouvida. Isso vai ser importante, a sua postura, para que seu filho aprenda com você também a maneira de viver bem a liturgia da palavra. Aleluia.
gente também procura explicar para que eles tenham mais atenção às leituras, né? Tem as meninas que são mais velhas, que já estão na fase da consciência, na fase da razão. Então, com elas, a gente até age com mais firmeza. Na hora do evangelho, é a hora de ficar em pé. Não dá para ficar de qualquer jeito sentado no banco. Então, se a gente vê que uma está sentada, a gente já chama, vamos ficar em pé? Né? E a gente explica que é o momento de escutar a palavra de Deus. Então, a Suzana, que é a mais velha, ela gosta de levar a Bíblia, ela gosta de alguma forma acompanhar lendo. Então, a gente vai incentivando esse bom acompanhamento das leituras. A pessoa prestar atenção no Evangelho e o que foi dito no Evangelho, ela pediu para Jesus trazer para a casa dela, para o coração dela. O Eterno veio o tempo tocar, sacrifício de amor. O ofertório não é apenas o momento de você pegar um dinheirinho, dar para o seu filho, para que ele leve e ponha na urna. É o momento de ofertar-se inteiramente a Deus com aquilo que você é, no momento em que o sacerdote está fazendo sua oferta no altar, apresentando as oferendas. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal. Já percebeu que quando você passa, você vê outras pessoas passando na frente do altar numa igreja, eles fazem a reverência diante do altar, mesmo que ali não tenha o Santíssimo exposto, mas o altar é sagrado, o altar é Cristo. Gesù Cristo, con la sua passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo, ha portato a compimento la Pasqua. E la Messa è il memoriale della sua Pasqua, che ha compiuto per noi, per farci uscire dalla schiavitù e introdurci nella terra promessa della vita eterna. Algumas famílias participam na igreja no período da catequese, que os filhos estão indo para lá para se preparar para a primeira comunhão. É muito bonito isso. Mas o problema é que depois da primeira comunhão, abandona a igreja. Por isso é muito importante procurar na sua paróquia os cursinhos de perseverança. Para quê? Para não ficar aquela lacuna entre a primeira comunhão e a crisma. Para a criança dar continuidade ao trabalho e não abandonar a igreja. Até porque não faz sentido ela participar da primeira comunhão e depois não crescer nessa intimidade com Jesus na Eucaristia. Jesus vai agir nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, Ele vai mudar a nossa vida e transformar o nosso olhar, para que o nosso olhar seja o olhar dele, a nossa presença no mundo seja a presença de Jesus. É por isso que receber Jesus frequentemente faz com que a nossa intimidade com Ele cresça e Ele cresça em nós. Alimentados pela palavra, agora nós somos alimentados pela Eucaristia. Com alegria,